Olá, estranhos! Eu sou Kenny Nogueira, do blog do Arquiteto Gourmet. Está no ar mais um vídeo aqui para a gente falar sobre dicas de gastronomia. Hoje eu separei algumas expressões que são muito comuns dentro da nossa cozinha, mas que talvez você não saiba, ou talvez você saiba e aí não consegue associar. Então, bora com a gente que hoje eu preparei uma lista bem legal para a gente conversar aqui dentro do nosso Arquiteto Gourmet. Como eu falei, existem algumas expressões que são muito comuns dentro da cozinha profissional e também dentro da cozinha do dia a dia, sendo que vocês ouvem muito dessas expressões, principalmente em programas como Masterchef, Mestre do Sabor e tal, e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas sobre essas expressões que são muito comuns para nós, tá certo? O primeiro deles é o adoré, que nada mais é que uma expressão francesa para o nosso empanado. E aí você passa no trigo, no ovo e frita. Então é simples, fácil e prático, tá certo? Claro que aí nós vamos fazendo algumas evoluções, vai passando farinha de rosca, vai ficar mais crocante, mas o básico mesmo é essa, adorei. A segunda expressão é al dente. Com certeza você já ouviu al dente para macarrão e para legumes. E risoto também, algumas massas são muito comuns a gente usar a expressão al dente, que na verdade é o ponto certo, que ela está cozida, mas ela não está ali extremamente mole, ela fica um pouco durinha, dá uma crocância ainda. Então o ponto certo dos alimentos é al dente, mas isso é um assunto muito polêmico, principalmente quando se trata de risoto, que as pessoas preferem o bem passado. Aromatizar é uma outra expressão que eu já usei, fiz um post lá no Instagram para falar sobre o aromatizante, que nada mais é que dar mais aroma e sabor para suas preparações. Uma dica, passa lá no Instagram e vê os principais aromatizantes que nós usamos para as nossas preparações. Banho-maria, você também já deve ter visto em vários vídeos aí, que nada mais é do que fazer um cozimento ou derreter aí chocolate através de uma condução indireta de calor, que aí você precisa colocar uma vasilha com água e aí coloca aí um recipiente por cima e aí vai fazendo derretimento, vai fazendo uma emulsão de ovo. Muito comum aí é fazer o pudim. O pudim a gente faz em banho-maria. Então isso é muito comum, principalmente para quem vai fazer doce e também para quem vai fazer molho holandês. Besuntar nada mais é do que aquela tarefa de pincelar alguma gordura em cima de um alimento. Geralmente é gordura, óleo ou alguma preparação que você faz ali para dar uma besuntada em alguma carne ou algum legume, evitando assim que aquele alimento não fique ressecado. Essa chuva hoje não está deixando eu gravar legal, com certeza vai estar barulho de chuva aqui, me desculpe. Branquear é muito comum também, principalmente para a conservação do alimento, mas a gente usa com muita frequência dentro da cozinha, que é justamente a gente passar o alimento dentro de uma água fervendo e logo em seguida dar um choque térmico em água gelada. Então esse procedimento ele vai ressaltar a cor e o sabor dos alimentos, vai deixar ele bem mais verde. Por exemplo, um jambô branqueado ele vai ficar bem mais verde, e aí também ele pode, como eu falei, ser usado dentro da conservação. Você faz o processo de branqueamento, congela e ele vai conservar com as suas características de cores, as suas características organolépticas com mais tempo. Então você faz isso, congela e aí fica muito mais fácil para você conservar o seu alimento. Brunoise, já fiz também um post para falar sobre corte. Brunoise é um tipo de corte que é o menor corte que nós temos aí dentro da cozinha. Você corta principalmente cebola, batata, cenoura, você pode usar essa técnica Brunoise, que é justamente 3 por 3 milímetros. Então são quadradinhos bem pequenos que a gente faz, é um corte francês que a gente faz justamente para fazer mais delicadas preparações. Se você for fazer aí entradas, petiscos, eu sugiro que você sempre faça com Brunoise. Clarificar é quando você tira aquela gordura de um caldo. É uma técnica muito simples, você faz todo aquele caldo, geralmente um caldo mais gordo, e aí você coloca uma clara de ovo batida e coloca ali e deixa ele chupar. Ele chupa toda essa gordura, vocês estão vendo aí no vídeo como é que é, ele chupa toda a gordura e aí o caldo vai ficar bem mais claro, bem mais transparente. Isso é uma técnica francesa muito comum e muito utilizada, então principalmente quando a gente vai fazer caldos e molhos. Emulsificar parece ser muito difícil e nada mais é do que bater um líquido com vigor. Você vai emulsificando, vai batendo ali. O mais comum da emulsificação é fazer maionese, por exemplo. Você vai batendo até ele chegar numa consistência bem mais cremosa. Então emulsificar é muito comum, é muito simples de fazer. Flambar também, tem muita gente que tem medo de flambar algumas coisas. Geralmente a gente flamba com algum conhaque, com alguma bebida alcoólica, e aí justamente você está fritando alguma coisa e sobe aquela chama dentro da sua frigideira, tá certo? É muito comum esse processo de flambar, é uma técnica que muita gente tem medo, mas é muito simples de fazer e também faz toda a diferença, principalmente se você fazer um filé à poivre.
Fundo, que nada mais é do que o nosso caldo de legumes ou um caldo que você for fazer, caldo de carne, caldo de frango, é justamente esse processo do caldo que você vai fazer, por exemplo, para fazer um risoto, é o fundo que nós chamamos fundo, ou os italianos chamam de brodo. Então, o caldo que você faz, posso ensinar a fazer um vídeo só para ensinar a fazer caldo aqui, se vocês preferirem, mas o caldo é muito comum e é chamado de fundo também, ou brodo, como você preferir. Marinar é um processo também que é muito comum dentro da cozinha, que é justamente deixar a carne ou preparação dentro do azeite, vinagre ou vinho de um dia para o outro, para que a carne possa ficar mais saborosa e também macia. Então faz um processo de marinar. Fiz um post para falar sobre marinar também, e é muito interessante porque ele vai agregar muito sabor dentro da sua preparação. Então sempre faça, tenha sua receita de marinada aí, que é muito bom, principalmente para peixe. Nós aqui de Belém, da região amazônica, temos muito costume de fazer marinada para peixe. Mise en place, essa palavra que vem do francês, nada mais é do que pôr em ordem. Então, é justamente deixar tudo organizado, tudo preparado. Eu sou um defensor muito grande do mise en place dentro da cozinha. Então, mise en place é uma palavra muito mais comum. Você ouve muito no MasterChef, mas é importante dentro da cozinha também. Puxar, nada mais é do que refogar. Então você vai refogar alguma coisa ali dentro de uma frigideira bem quente, com um pouco alguma gordura. Então você vai ali puxar, tá? Aquela preparação para dar aquela fritada, dar aquela refogada antes de servir. Redução nada mais é quando você coloca algum elemento dentro da sua preparação. Geralmente uma receita muito comum que tem aí redução é quando você faz um filé, por exemplo, você quer fazer e você quer colocar um vinho para fazer um molho ali. Então você vai colocar o vinho naquele demi-glace. Demi-glace até poderia ser uma palavra que a gente poderia usar, mas a gente vai usar em outro local essa palavra, tá? Mas aí você faz isso, reduz, você vai colocar aquele vinho ali para reduzir, para sair todo o álcool, e aí você vai fazer um molho especial através daquela preparação. Então, redução é isso. E aí você pode reduzir tucupi, por exemplo, para fazer um molho de tucupi. Você reduz, tira todo o excesso de água e deixa um líquido, e deixa um molho mais espesso. Saltear, que nada mais é também que refogar os alimentos. Então, geralmente, a gente salteia os legumes, faz o legume no vapor, e aí você vai saltear. Então você coloca uma gordura ali em alta temperatura também a frigideira, e aí você vai saltear para poder pegar sabor. E aí existe uma panela específica para saltear, que é a saltese. E aí é justamente que faz aquele movimento que a gente faz um movimento assim, com a mão, e aí vai subindo. Então é muito comum você ver isso em programas de TV e também quem cozinha já profissionalmente. Saltear é uma técnica muito legal. Até mostra que a gente sabe cozinhar, né? E por último, selar. Selar nada mais é do que dourar a carne. Não é que você vai fritar ou que você vai cozinhar naquela preparação. Por exemplo, imagina novamente um filé. Vai selar dos 4 lados essa carne, de repente você vai levar para o forno e aí você vai conservar ali todos os líquidos dentro daquela carne para que ela não possa sair da carne na hora que você estiver no processo de cozimento. Então selar é muito importante. E aí a gente entra para uma outra técnica, que é aí a reação de Maillard, que você já ouviu 1 milhão de vezes, e quanto isso é importante em toda a cozinha, que é justamente quando você sela ali, faz aquela crosta douradinha, é justamente a reação de Maillard acontecendo. Eu posso explicar um vídeo só sobre a reação de Maillard mais lá na frente, tá certo? E aí a reação de Maillard é muito importante porque ele conserva, como eu falei, todos os líquidos dentro da carne. Então isso é muito importante, selar a carne. Essas foram algumas palavras que eu acho que são importantes dentro da cozinha. Fiz uma outra postagem lá no GTV que você pode acompanhar também, uma vai completando a outra, que é muito importante a gente saber essas palavras para poder saber se comunicar dentro da cozinha. Tá certo? Esse é o nosso vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like aí, compartilha, ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Estamos numa campanha lá no Instagram para chegar a 10 mil seguidores e eu quero compartilhar com vocês esse momento muito especial aqui dentro do canal, tá certo? Então, meus amigos, muito obrigado por chegar até aqui, por ser essa pessoa especial. Um grande abraço, até a próxima. Tchau!